Boa noite, mais uma noite com Jesus. Estudamos, né, de dezembro para cá, Belém, pão da vida, Jesus nascendo em Belém, Jesus como sendo o nosso pão da vida, e hoje, basicamente, a gente vai falar do pão do Espírito, tá? Numa mensagem bem tranquila de Jesus partindo o pão, a gente começa a entender que não é o pão material, né? Que o pão nosso de cada dia vai muito além desse pão material. Por muito tempo, no Pai Nosso, eu achava que o pão nosso de cada dia era o que alimentava o meu corpo. E hoje a gente sabe que existe o alimento do corpo e o alimento do espírito, né? Então, nós estamos alimentando a nossa alma que está neste corpo e o futuro, né, que será o nosso espírito. Como nós partilhamos o pão? Se Jesus é o pão da vida, eu tenho um compromisso com esse pão, que é o pão do Espírito, como eu estou partilhando este pão com os nossos irmãos? Este é o tema desta noite. Esse tema e essa ideia, nós somos muito iluminados pela espiritualidade, partiu quando eu e o Jorge estudamos o livro O Espírito da Verdade, que traz muitos textos relacionados ao Evangelho. A ideia desse livro é de realmente trazer o pão, de realmente aprendermos a abençoar e distribuir, tanto que para cada título trabalhado, ele faz uma referência ao Evangelho, né? Então, tá lá na introdução, quando Chico e Valdo se reportam a Jesus dizendo: Senhor, rumo à era nova, nós, gotas pequeninas de inteligência, no oceano da infinita sabedoria de Deus, partilhamos os lances aflitivos da terra traumatizada por angústias apocalípticas. Então, eles estão ali sendo psicografando mensagem de vários irmãos, são espíritos diversos, né? Porque a Terra é traumatizada pelas angústias apocalípticas, mas eles buscam a paz, a renovação, eles trabalham por um mundo melhor, na certeza de que permaneces conosco, Jesus, e de que, como outrora, diante da tempestade lá do barco, né, repetirá aos nossos ouvidos tomados de inquietação: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então, Uberaba, aí, 9 de outubro de 61, 1961, e os espíritos que compõem esse livro, ajudando o Chico, que pegou o lado ímpar do livro, e Valdo Vieira, que é o lado par, estão Eurípides, Bezerra, Caibar Schutter, Anália Franco, André Luiz, Hilário Silva, Emmanuel Meimei e muitos outros, né? Então, a gente traz aqui a ideia do tem de bom ânimo mesmo, né? Quando a gente fala em pão do espírito, nós pensamos na massa que estamos preparando, no pão que estamos assando, como repartimos esse pão da vida que é Jesus entre as pessoas, qual é o nosso papel diante do próximo. É buscar o bom ânimo para trabalhar fraternalmente. Então, tudo começa com simples gestos de Jesus. Lá em Mateus 26, 26, está lá. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Então, veja, Jesus pega o pão, abençoa, então as minhas ações eu abençoo e eu reparto o que eu tenho de melhor para com os outros. Isso é para todos os tempos, é um imperativo, nós já trabalhamos aqui, né? Sedes perfeitos, brilhe a vossa luz, imperativo, situações que afirmam que você deve fazer para ter uma vida melhor. Isso é um imperativo da lei divina, né? Então, por todos os tempos, Jesus está dizendo de vida com o próximo, o seu melhor. Então, no primeiro eixo, o nosso pão, os ingredientes do nosso pão de espírito vai estar no Evangelho. São as nossas novas escolhas, né? E o segundo eixo é quando ele fala, tomai e comei. Então, o que a gente está fazendo desse pão quando a gente toma o evangelho e passa para frente o que a gente aprendeu? Como está a divisão do pão nosso de cada dia, tá? Pensa no alimento que você comprou e reparte com o próximo, mas pensa também no pão espiritual. Como que o seu espírito está se alimentando desse pão, que é de responsabilidade dele, como ele abençoa e distribui esse pão, como Jesus nos ensinou. Então, o pão do espírito está aí entre o abençoar e o partir com os outros. A gente sabe que Kardec, né, traz ali para a gente lições que falam aos espíritos em todos os tempos.
Outro dia eu ouvi que era muito antigo aquele ensinamento. Não, gente, são lições atemporais. O Evangelho nos apresenta como abençoar esses conhecimentos e como repartir tudo isso, né? Emmanuel diz que as pérolas do Evangelho são as lições de Jesus. E não um colar de pérolas com uma pérola aqui e outra ali, não. Muitas pérolas se encontram no Evangelho de Jesus. O que que ele disse? Que ele era o pão. Tudo que Jesus fez serviu de alimento para todos. Para a nossa vida também é um alimento para tantas outras pessoas, porque ninguém vive isolado. Nós servimos de alimentos aos outros o tempo todo. Nossas ações demonstram esse alimento, nossos pensamentos e até as nossas emoções nos sentimentos. Mesmo sendo pessoas egoístas, nós vamos estar sempre influenciando o próximo, né? Então, são vidas repartidas com outras vidas. Lembra do Evangelho? Jesus no lar, o Cadinho Santo, você nasce naquela família com aquele propósito de crescimento. Por isso que a gente naquela família se estranha tanto. Ali é o forno, né? O Cadinho Santo, como diz o livro. Então, olha lá, nós vamos ser sempre vidas repartidas com outras vidas. Então, eu posso estar ali junto com aquela família com pensamentos bons ou pensamentos ruins, sentimentos de felicidade ou de infelicidade, ações tranquilas ou agressivas, tudo isso será alimento para outras vidas. Então, o pão da nossa vida está sempre sendo repartido. Ou ele é repartido pelo bem, como Jesus nos ensinou, e é esse o pão do Espírito, é quando os ingredientes do Evangelho fortalecem o meu viver, ou eu estarei repartindo com ações ruins, né? Levando ali para os meus irmãos um pão estragado, que é o que a gente vai ver hoje. Então, o Evangelho é da onde nós retiramos todos esses ingredientes. E nós sabemos que a doutrina espírita ensina para a gente que o espírito não está preso no corpo. Ele irradia, né? Ele influencia a todos. Basta a gente buscar as questões. O Livro dos Espíritos, só 141, por exemplo, ele fala se há qualquer coisa certa na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo, ele fala, a alma não está encerrada no corpo como um pássaro preso na gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através do globo de vidro ou como o som, né, ao redor de um centro sonoro. Lá quando a gente fala eco, 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 ela irradia. Você, quando fala um eco ali na montanha, o som não vem para dentro de você e abafa. Ele repercute como aquela pedra que a gente joga na água e ela faz diversos tipos de som. Por quê? Porque nós nos comunicamos. Quer saber mais? Pega o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, a transmissão oculta do pensamento. Temos pensamentos que nos levam a ser irritado ou a irritar o próximo, sendo encarnados ou desencarnados. Nós já sabemos dessa transmissão do pensamento, nós já estudamos muito isso, né? Nós somos influenciados o tempo todo. Nós temos condições de sentir o clima leve quando a gente chega naquele ambiente que todo mundo se ama, ou um clima de maledicência, quando a gente chega num ambiente, a pessoa já chega falando, fofocando do outro, a gente vê que a energia caiu. São influências espirituais. Essa atmosfera leve ou sufocante depende de como eu oro e vigio, depende dos meus pensamentos. Então, Jesus, quando toma o pão, ele vai expressar um dever para a gente, não é? Através das vibrações, dos fluidos, está lá o dever de tomar o pão da sua vida, da sua existência, abençoá-lo e distribuí-lo. Então, o viver de cada espírito diz muito respeito a todos, né? Como eu falei assim, se eu estou num clima leve, se eu tenho paz ali dentro da minha casa, o meu pão do espírito é este que eu passo ao próximo. Agora, se eu estou num ambiente cercado de fofoca e aquilo me irrita muito, eu também vou repercutir desta mesma forma, né? Então, ninguém vive só. A gente vê Paulo de Tarso falando que nós precisamos do outro para o nosso progresso. O egoísmo, o interesse pessoal, como está lá no Evangelho, ele não é válido para nós espíritas que já entendemos que somos conhecedores do Evangelho e que sabemos que Jesus é o pão da vida. Então, a vida, para nós espíritos, ela influencia outras, sim. Nós somos corresponsáveis por outras vidas. Mas, Marta, como que eu sou responsável pela vida do meu irmão, que é um viciado e tal? Você está junto com o seu irmão para ver tudo aquilo e crescer. Quando é o irmão, a gente acha que pode deixar para lá, mas não é bem assim. Se nós estamos ali, no meio daquele problema, é para participarmos e aprendermos com o problema.
Você está falando do irmão, mas e se for um filho? O filho você vai ser, né, obrigado. Você não pode deixar para lá como o irmão, né? Aliás, sendo o pão do Espírito, nós não devemos deixar ninguém para lá, né? É isso que o texto está dizendo. Nós temos que dividir estas cargas, né? Emmanuel diz que nós somos uma nota harmoniosa dentro do concerto divino. Então, Deus é aquela orquestra maravilhosa e nós estamos lá. Ninguém foge destas influências. É nosso dever e responsabilidade influenciar no bem. Já sabemos até que se estamos num meio muito conturbado, estamos vibrando no bem, aquele meio começa a ser modificado. Nós já temos, nós que estudamos, né, estamos mais atentos, podemos analisar qual o teor das nossas influências e perceber quais influências eu estou acolhendo. Cheguei ali num ambiente de só fofoca, se eu não me afasto, eu sei o que eu vou receber, não é? Tanto de encarnados como de desencarnados. E aí a prece, a oração, é o que nos mantém fora dessa linha de destruição aí do ser humano. Então, Jesus, quando parte pão ali, ele está falando assim: toma consciência aí da sua responsabilidade, as suas ações influenciam a sua vida e a vida de outras pessoas. Siga o meu conselho, né? Ser pão e parti-lo significa ser responsável também por outras vidas. Por isso ele diz: toma o pão da tua vida e abençoa. Abençoe esse alimento e distribua um alimento abençoado. Sua vida é contribuição para o universo. Quando ele diz no imperativo, brilha a vossa luz, você é o sal da terra, o que, que ele está querendo dizer nesse imperativo? Esse imperativo, vá lá e faça. É a sua contribuição que o Evangelho pede. O Evangelho diz lá, amai os vossos inimigos. Para quem não entende a palavra da cruz, como nós vamos ver mais adiante, isso é loucura, mas para nós que já sabemos que desfazer os nós dessa vida é acrescentar um pão ao espírito, nesta alma e depois no espírito, né? Nós já sabemos e acreditamos muito nisso. Então, a vida é o pão. Abençoe a sua vida preenchendo com o evangelho. Edifique. Quando você edifica, você abençoa. Então, quando você estuda, você oferta. Quando você ora, você reparte a inspiração da prece, né? Lembra de Chico Xavier dizendo? Quando você ora pelo próximo, você acaba atraindo para você o carinho do anjo da guarda dele. Então, imagina rezar para muita gente, né? Servindo para que tenhamos mais pão da virtude para distribuir ao nosso redor. Então, a gente vai abençoar esse pão quando a gente estuda, quando a gente ora, quando a gente serve ao nosso irmão próximo, não é verdade? E está lá no livro Fonte Viva, para completar esse texto que nós vamos trabalhar, do Espírito de Verdade, um pouco de fermento, já que a gente está falando da massa, eu fui buscar tudo que era de forno e fermento. Então, está lá. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Então, veja, gente, vibrar no bem é um alimento. Por que ele fala alimento invisível? A gente vai ver até no slide. Porque quando a gente estuda, a gente está se alimentando. Quando a gente ora, a gente está se alimentando. Esse alimento é invisível, ele não é próprio. Ele é da espiritualidade. Conforme você fica nessa sintonia, você envolve esses irmãos espirituais. E aí você começa a digerir e vai construindo a sua luz própria. E vai construindo o sal da terra. É isso que ele fala, com o alimento invisível que você fornece aos outros. Então, toma o pão e abençoa, mas chega de só leitura, né, gente? Só estudo. Vamos servir, vamos colocar essa lição na prática, né? Deixar de distribuir aquele pão baseado no pessimismo, na preguiça, na ignorância, na maledicência, sem o S aqui. Engraçado que ele corrige, 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 o principal ele não corrige, né? É maledicência. Nós somos pães, nós somos alimento. Qual o pão que nós estamos distribuindo do Evangelho? Então, lá nas Palavras da Vida Eterna, ele também tem o tema o pão espiritual, assim como no livro que a gente está indicando. Olha que interessante. Conta a espiritualidade, Jesus, com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior, né, do Evangelho, seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa das vossas atitudes se mostre limpa e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Olha que coisa interessante, né? Distribua para todos, tenha uma mesa farta, mas uma mesa limpa, né? Tome cuidado com as suas palavras, como ele está dizendo aí.
cuide das ações, dos pensamentos e principalmente das palavras, porque Jesus conta com seus discípulos para distribuirmos o evangelho para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Esforço para que a nossa mesa esteja asseada e o alimento limpo, porque muitas vezes saem da nossa boca palavras que não são, né? Alimentos limpos, como ele diz aí. Então, tome o pão da sua vida, abençoe a sua vida com as lições do Evangelho e vá repartir. Lembrei quando Jesus pergunta para Simão Pedro várias vezes se ele ama, né? Filho de Jonas, amas-me? E ele até se entristeceu, porque ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Era a terceira vez. Aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. O que que Jesus está querendo dizer com apacenta as minhas ovelhas nessa colocação de Jesus tão importante, né? Ele não está pedindo nenhuma atividade maravilhosa para com as ovelhas. Ele não está pedindo que o apóstolo transforme ali os balidos, né, que é as vozinhas ali, os sons sonoros das cabras, em trechos de músicas maravilhosas. Ele não determina que os pelos ali das cabras, né, das ovelhas, virem fios de ouro. Ele não quer que o redil, que é o local onde elas dormem, se transforme num palácio. Ele não quer que Simão Pedro faça nada disso, né? Está bem claro para a gente. Ele fala: Jesus roga simplesmente para que o apóstolo administre o alimento espiritual. Então, se nós somos as ovelhas, Jesus quis dizer: Simão Pedro, vai lá e passa as lições que eu deixei aqui para vocês, né? Administre esse alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos de trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Então, vai lá, fala para eles o que Jesus ensinou, né? É, leve os ensinamentos de Jesus. Vocês vejam, Simão Pedro fugiu ali, né? Não querendo ser crucificado com Jesus, mas depois ele entendeu a lição e foi até o fim por Jesus, levando os ensinamentos de Jesus para todos os cantos. É isso que Jesus estava falando: cuide das minhas ovelhas. Lembra quando Levi manda o Áquila, né? Pafos e o outro lá embora, porque eles eram pobres e não podiam contribuir com Jesus? Jesus falou: não, os fracos que você tem que levar a palavra. Eles precisam do nosso carinho, né? Então, Jesus também diz: as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, são conhecidas por eles e o seguem. Então, Simão, vai lá e leve a minha palavra, fortaleça o pão do espírito de cada irmão para que eles passem isso para frente, né? Jesus não estava preocupado com músicas bonitas, com fios de ouro, nem com palácios para deixar as ovelhas dele, né? Olha, roga simplesmente que o apóstolo leve para ele as missões do Cristo. Achei muito bonita essa parte, que fala de alimento. Que tipo de alimento eu tenho na mesa da minha vida? Que banquete eu ofereço? Quando a gente fala de alimento, já pensamos nessa mesa maravilhosa, né? O alimento é sadio ou o alimento está estragado? Porque pão embolorado e comida embolorada intoxica. E é hora da gente refletir. Na nossa casa, certeza que o material, que o alimento material, o alimento do corpo, ele é abundante. Mas aqui a gente fala do pão do espírito, né? Que é o alimento espiritual. Na mesa, na hora que a gente senta para tomar café nessa mesa linda, tem harmonia, amor, a conversa com os irmãos, ou o que está acontecendo nessa cena. Mãe gritando, filho adolescente ali, ó, no celular, dois menores brigando, pai xingando todo mundo. Então, a nossa mesa está farta. Mas como está o alimento espiritual? A mesma coisa no trabalho. Estamos todos unidos para o bem da empresa ou eu estou pensando ali que aquele colega de trabalho é o mais aparecido, que tudo dele passa, tomara que ele seja mandado embora? Qual é o alimento espiritual que se compõe nessa mesa que nós estamos falando? Então, a vida, no livro Espírito de Verdade, está falando que a vida é um banquete que devemos ofertar aos nossos irmãos em nome de Jesus. Lembrando que Jesus disse assim: não convide os amigos ricos, né? Porque na hora de te mandar convidar para a festa, quem eles queriam convidar? As pessoas que podiam dar outra festa, né? Em troca, né? Recebê-los de volta. Jesus disse: não, atenda aos pobres e os aleijados. Então, o que nós estamos ofertando na mesa da nossa existência? Festa para quem pode devolver a festa para a gente ou festa para quem realmente precisa, né? Nós temos irmãos com muitas feridas internas. Muitas vezes até não são nem os estrupiados aqui, como Jesus falou,
está ali do nosso lado, bem vestido, internamente na condição de estrupiado do espírito, né? Uns tomados pelo vício, outro pelo desgosto, outro pelo remorso. Então, quando Jesus divide o pão e manda abençoá-lo, ele está querendo para dizer para a gente levar ânimo à mesa desses irmãos, e não um pão embolorado, né? Que ao invés de fortificar, acaba fragilizando cada vez mais. Por isso que ele fala lá atrás, cuide das suas palavras, né? A gente vê o irmão viciado, vai lá e fala, mas eu já te falei, não faz isso, faz assim, assim, assado. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Às vezes aquele irmão precisa de um abraço, de uma palavra de conforto e de um apoio. Eu vou com você até os anônimos, os alcoólatras anônimos, né? Muitas vezes é disso. É este ponto de espírito que o texto está falando. Então, Jesus quer esse banquete fraterno. Ele quer que as portas que nós falamos, seja a porta da alegria, do bom ânimo, do amor, da fé, da paciência, da luz e do tempero, né, do sal, para que todos possam se recompor no mundo de terra, provas e expiações, recomeçar o caminho, corrigir a rota em caminho do evangelho. É esse banquete de luz, daquele pão que desceu do céu por nós. Então, expressemos alegria, expressemos esperança, expressemos fé. O irmão acolhido deve encontrar em nós um banquete, para que depois ele possa ofertar, aprender através das nossas ações. A condição do discípulo é essa, abençoar a massa com os ingredientes do Cristo que ele deixou escritinho no Evangelho, porque é um fermento novo, uma massa nova, né? Aquele fermento velho, né, do egoísmo, lá no caso da mesa de trabalho, daquela família brigando, né, da vaidade, tudo isso ficou para lá. Nós temos até em Coríntios Paulo falando, né, livrem-se do fermento velho, do egoísmo, da vaidade, para que sejam massa nova, né? Que o fermento realmente seja novo, pois o Cristo, nosso Cordeiro, foi sacrificado, por isso vamos celebrar. Então, ele está querendo falar assim: se a massa é nova, esqueça o fermento que não deu certo, né? Vamos deixar a massa bonita, assim, grande. E aí a gente entra no texto que a gente quer falar do pão espiritual, que traz tudo isso que a gente está pontuando, né? Traz os ingredientes que Jesus nos trouxe no Evangelho e fala que a massa depende desse nosso fermento, né? Para que o pão vá ao forno. Nesses novos ingredientes que tem no Evangelho, entre a massa e o forno, nós vamos ter uma massa que não levedou e que não foi boa para assar. Nós vamos ter uma massa que não foi o fermento, o que de tanto fermento velho da vaidade e do egoísmo, ela não cresceu e não serve para consumo. São as nossas expiações, são as lições que devemos passar, até chegar no forno, que são as expiações mais fortes que as provações, não é verdade? E o pão ser assado, né? Então, a massa crua dos discípulos, ele partiu ali, entregou aquele pão assado, dizendo, né? Abençoa e come. Então, esse texto, ele é do André Luiz, tá bom? Então, ele começa assim: o pão espiritual amassado em luz invisível. Olha que interessante, né? Luz invisível que recebemos não é luz própria, é luz emprestada. Façamos a digestão dessa luz emprestada e tentamos incorporar, né? São nas provas que vivemos e na lição do forno que nós aprendemos. Então, quando a gente estuda aqui, ele está dizendo que isso é uma luz invisível, que eu só vou absorvê-la se eu praticá-la. Olha que interessante. Por isso que a gente tem que passar pelo pão, não é verdade? Oi, voltou aqui. Então, ele está lá. Discípulo, Jesus diz, né? Parte o pão e diz: a vós convém que eu vá. Convém que vá. Ele já ensinou, ele já deixou o evangelho, agora irão aprender sozinhos a fazer o pão. Ele deixou todos os ingredientes, que para nós, inclusive, Kardec fez escrito. Se não entendeu, ele desenhou para a gente aprender. Mas naquela época, Jesus disse que convém que ele vá. Ele já havia ensinado que agora eles teriam que fazer esse pão do Espírito sozinho. E aí entra a segunda parte, quando ele fala: tomai e comei, né? E aí o texto é bem interessante para a gente estudar. Eita, caiu um pouco. Tá. O texto diz assim. Ai, caramba. O texto começa assim, falando assim, olha, que o alimento espiritual é alimento do coração,
constante e durável. Então, gente, uma vida transformada por Cristo é alimento do coração, nunca estraga. As lições do Cristo não passam. Então, vamos deixar de ofertar ilusão, exemplos que não são edificantes, como ali aquela discussão na mesa, porque esses alimentos são transitórios, eles estragam. Jesus é um alimento que nunca se deteriora, tá? É um alimento durável, né? Aí ele fala assim, ó, dado em migalhas é valor infinito. Então, uma migalha de amor, de indulgência e de misericórdia tem para cada criatura um valor infinito. Uma frase de Jesus não alimenta mais que um montante de livros questionáveis. Digia-se que uma frase de Jesus pelos olhos da fé tem mais valor que os clássicos da humanidade somados. Olha que coisa bonita. Aí ele continua, André Luiz, semente de sabedoria, tornar-se-á celeiro fato. Então, quando a gente oferta o exemplo apresentado por esse novo caminho, por uma nova busca, um pouquinho, uma sementinha da mensagem do Cristo é uma fonte inesgotável. Então, tudo nós podemos na vida, né? Que entende que o pão de sua existência tudo pode uma vida que entende que o pão da sua existência influencia e edifica. Não viver por si só. Ah, vou deixar para a próxima encarnação. Não. Viver por todos, viver pelo outro também. Edificar-se pelo irmão, progredir nesse mundo por amor a Jesus. Pai, a gente fala muito de paternidade divina. Somos todos irmãos fraternos. Então, muito cuidado com os pães estragados que saem da nossa boca. Aquela palavra que ridiculariza, o bullying, que escraviza, que trata mal, porque nós temos um vício de nutrição. Nós somos mais prontos a atacar e brigar do que a silenciar e a ajudar. E nós precisamos de uma dieta espiritual. Precisamos mudar o nosso alimento daquela mesa de briga na família e no trabalho para um alimento saudável que o Cristo nos proporcionou. Quem está acostumado com os vícios e as maledicências, terá, assim, um desafio maior para mudar esse hábito de nutrição, e nós sabemos disso, né? Então, por que ele fala assim, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, lembra, Emmanuel? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando eu falo que eu devo perdoar, silenciar, calar diante da agressão do meu irmão viciado, eu que estou entendendo a palavra de Jesus, né? Eu já acho que é poder de Deus, que eu tenho que resignar. Mas quem não estuda e não entende, vai brigar com esse irmão, vai pôr para fora de casa, porque a palavra da cruz é loucura, né? Não entende. Qual que é a palavra da cruz de Jesus? Renúncia, abnegação, perdão, amor ao próximo. Só quem lê o evangelho sabe de tudo isso. Aí ele fala assim: minuto de esclarecimento rasga horizontes eternos. Então, a nossa vida é uma mesa posta. Muitos por fora estão bem, mas muito por dentro estão estrupiados, desanimados. Então, um minuto de esclarecimento, uma migalha de pão abrirá novos horizontes e ânimo para aquela pessoa. A gente fala assim, nossa, eu estava tão para baixo, conversei com fulano, estou tão bem. Outra coisa que ele fala, olha que bonito, verbo silencioso criará mundos novos. Então, às vezes, você não precisa falar. Só a presença, um olhar carinhoso, um abraço, já oferta ânimo e alegria para aquela pessoa. Toque de fé salvará muitas vidas, né? A nossa fé, orando pelos outros. Bênção de amor renovará o estímulo apagado. Gota de consolação amenizará muitas dores. Aí lembrei de um livro que nós trabalhamos quando André Luiz fala assim: não te esqueça que és paz integrante da farmácia do próximo, lembra? És remédio ou és veneno? Esse abraço para quem está chorando. Olha, lembra de Jesus, né? Você acha que a pessoa não vai se sentir melhor? Somos água viva? Água da vida fecundará campos mortos. Nós somos água viva ou água parada, que é fonte de enfermidade? Convidamos ao amor ou convidamos à revolta? Ele vai dizer: dom divino sustenta milhares de criaturas, uma réstia de esperança erguerá um desesperado, uma pétala da paz elimina incêndios da discórdia, um raio de luz descerra os caminhos ocultos. Então, irmãos que estão perdidos nos labirintos, né? Uma conversa volta à esperança, né? Do caminho sem saída, por esse nosso pão abençoado, que é levar o Cristo, neste abraço, nesse sorriso, nessa água na boca, esse irmão vai enxergar a luz. E detalhe, gente, nós trabalhamos as potências de Leon Denis.
Toda vez que eu dou esse sorriso, esse abraço, essa prece, eflúvios de luz saem do nosso corpo, nos abraçam, nos acalantam, ganhamos nova fonte de energia. Fazer o bem é se sentir bem. E aí ele fala: dádiva de compreensão extingue as sombras da ignorância e do ódio. Abençoadas sejam as mãos que cooperam com essa mesa imperceptível de Deus. Então, abençoados que trazem o banquete como forma da sua nutrição. E aí, a semana passada, a gente viu Chico Xavier com os olhos. Que alegria de viver. Que simplicidade em repartir o pão. Que banquete com todos que ali estavam, né? Acrescentando este pão de Jesus sublime e imperecível. Chico fazia tudo isso com esse largo sorriso, né? Abençoados todos esses irmãos que neste mês vão trazer lindos textos para a gente, né? E aí ele fala assim, a partir do momento que você tem esse pão espiritual, ele fala, distribui-o em torno dos teus passos e semeará gloriosos destinos, desfazendo as trevas em derredor, arando o chão duro dos corações cristalizados no mal, restituindo a visão aos cegos dos vales da morte, devolvendo alegria aos tristes, levantando os que tombaram, socorrendo os náufragos, enriquecendo os pobres de luz, abrindo portas redentoras, rompendo muralhas e fronteiras e unindo almas no grande amor. E aí? Seu pão está indo por esse caminho? Esse pão da alma, que será pão do espírito, está sendo repartido e abençoado para ajudar os demais? Então, vamos lá. Felicidade associada à renúncia. Então, eu vou renunciar o meu trabalho, a minha casa, porque eu quero paz. Ai, que loucura, você vai perder. Então, a felicidade no perdão é um alimento intragável para muitas pessoas. Quando eu renuncio a alguma coisa, no início isso é muito amargo, porque a gente está num mundo materialista, mas vai ser muito doce lá na frente. É uma aflição amarga que tem uma recompensa lá na frente, não é verdade? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, hoje nós temos o enviado para completar a nossa obra. Então, está lá no Vinha de Luz. Brilhe a vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre a carniça. O homem está atrás de emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais de alimentação. Eu não vou mudar o que o meu irmão busca para se alimentar. Mas a partir do momento que eu começo a renunciar a algumas coisas, eu estou buscando a minha felicidade e luz ao meu redor. É uma dieta espiritual, é uma nutrição do pão do evangelho, é uma dieta difícil. Em Apocalipse ele fala assim que me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho, ele me disse, pegue-o e coma. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Aí eu pensei no livrinho, né? Livrinho do evangelho, né? Na hora ele amar. Como assim perdoar os inimigos? Como assim água na boca, né? Como assim esperar que Deus dá para os pássaros, vai dar para você também? No começo a gente tem essa ideia, o evangelho é de amar compreensão, mas nós temos que estudar, porque para os que estudam, a palavra da cruz é o poder de Deus, mas para quem não estuda, a palavra da cruz é loucura. E essas pessoas vão continuar perecendo nessa dieta aí. Então, a palavra da cruz, para quem só vive da matéria e da busca do ouro, é loucura. Vai ter que superar tudo isso. Vai precisar de uma dieta espiritual para superar esses vícios que nós temos de nutrição. Lembrei de uma frase de Francisco de Assis que ele fala assim: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. O que ele está querendo dizer? Você mais prega o evangelho pelas suas ações, pelo jeito com que você trata os outros. Esses dias eu li no WhatsApp, muito interessante a moça falando 3 coisas que você tem que fazer todo dia. A primeira é dar bom dia sorrindo para toda e qualquer pessoa que você encontrar. Então, isso é pregar o evangelho em todo o tempo, sem usar, né, as palavras. O seu sorriso, né, tudo bem que falou aí um bom dia, mas vamos pensar em outra coisa, então. O socorro que eu dou a uma senhora que quer atravessar a rua, né? Prego o evangelho em todo o tempo, se necessário, as palavras nem vou precisar falar. Eu ajudo a senhora, tal, tocando no braço dela, já atravesso a senhora. Muito interessante, porque tem pessoas que querem usar o evangelho todo, ditando o evangelho para o próximo, e não pratica, né?
Então, alimento espiritual, cada vez mais buscar Jesus e ceder ao banquete da vida ilusória. Isso é o alimento espiritual. Aí coloquei aqui, quando falava do fermento espiritual, que existem pessoas que sofrem porque são pessimistas e ficam por muito tempo se torturando, né, com aquela ideia de piedade. Então, espíritos que se nutrem de sofrimento. Não é como a gente vê no Evangelho o bem sofrer. A gente sabe que há necessidade dessa doença da perda de emprego como lição. Não, é o mal sofrer, é a vitimização. Né? Espíritos que gostam de notícias ruins, que se nutrem do pessimismo, eles têm vícios de nutrição. Eles causam para eles mesmos tormentos voluntários. E tanto esse item bem sofrer e mal sofrer, como tormentos voluntários, está no Evangelho e faz parte do nosso pão espiritual, que é o estudo de hoje. Eu falei que o livro, né? Ele é associado ao Evangelho, né? Então, ele só vai ofertar o que ele consumiu. Temos também os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo que se alimenta. Então, veja, ele fala assim, ó, reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de que traga envenenado licor. Então, veja, lembrei aqui, tem pessoas que ficam 7 horas na Netflix ou buscam livros que falam de maledicências, de coisas ruins. Quando começamos a conversar, só trazem notícias tristes. Será que isso é bom? Se a gente acabou de ver ali na frente, que para você construir o seu pão de espírito com o alimento do evangelho, você tem que ter uma transmissão de pensamento na sintonia com a qual você quer sintonizar. Você não vai sintonizar com uma série de 7 horas que só tem gente matando gente. Então, quer dizer, ele está falando aí, cada vez mais é preciso buscar o banquete de Jesus e ceder ao banquete ilusório. Ser vítima, eu sou um coitado, por isso eu vivo enterrado dentro do quarto assistindo série, é um vício de nutrição. Achei interessante colocar essa parte também, né? E aí ele termina assim: o evangelho é o sol da imortalidade que o espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. O evangelho é novíssimo. Brilhe vossa luz, proclamou o mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Então, procuremos brilhar. Tomai e comei o pão de Jesus, tome a sua cruz e vamos em frente, porque o discípulo de Jesus, aquele homem que já se entediou das substâncias estragadas desse mundo transitório, que é só de passagem, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor na companhia de todos os ensinamentos que Jesus deixou no Evangelho. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos da claridade eterna, que a gente fala hoje do pão da alma, né? Para posteriormente falar do pão do espírito, foram escritas páginas do Evangelho. Pegue o pão da tua existência e abençoa ele de luz para distribuir a todas as vidas, faltou essa aqui, desculpem, ao seu redor. E para finalizar, a Revista Espírita, de 1866, das dissertações de Kardec, Luiz de França, o Espírito, traz um texto, o Espírito obriga. O Espiritismo obriga. Então, já que somos espíritas, leiam o texto. A que o Espiritismo nos obriga? E vocês vão ver a importância da reforma moral, a importância desses vícios de alimentação, do pão do espírito. Porque o pão da matéria a gente já luta para conquistar todo dia, mas o pão do espírito requer também muito trabalho. Que assim seja, graças a Deus, que essa imagem de Jesus, né, nos orientando na cruz, sirva apenas para nos mostrar que Ele está conosco, passou por isso, né? Mas tem a mão estendida toda e qualquer hora que eu precisar. Neste mês, nós vamos trazer vários textos, né? Sobre o que somos obrigados dentro dessa reforma moral. E a palavra obriga, ela é muito interessante, porque a gente, quando é esclarecido, a gente sabe que a gente tem que buscar o evangelho e colocar isso em prática para ter uma vida melhor, que as coisas chegam mais fáceis para a gente com esse pensamento. Que assim seja, graças a Deus, uma ótima noite, que Jesus abrace cada um de vocês.